como mortais, como homens, nós não somos dignos, nós somos indignos, incapazes, fracos para te ajudar. O programa de rádio nos disse: o homem é fraco, mas o nosso Deus é digno, o nosso Deus é capaz, o nosso Deus é forte para nos ajudar. O Senhor é a força da nossa vida. Vamos dizer juntos: o Senhor é a força da nossa vida. Por isso estamos aqui. Agradecemos a Deus, através do pastor Joaquim Gonçalves Silva, a essa amável igreja, igreja mãe que nos acolhe amavelmente, a todos os ministros, a este quinto de Efésios que Deus tem no Brasil e que se estende ao mundo. Eu gostaria que todos nós levantássemos as mãos, que é para o aperfeiçoamento do corpo da Igreja de Cristo. Quem tem o Espírito Santo ama, compadece dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Hebreus capítulo 5. Deus ama a unidade. E a verdadeira unidade de Deus é o próprio Deus e o homem. Onde está o avivamento? Vamos erguer as mãos. Você crê que está em você, Cristo em vós? Amém? Esse é o verdadeiro avivamento. Aleluias. Nós vamos ler a palavra, conforme já foi dito no livro de São João, capítulo 17, versos 12 ao 23. São João, capítulo 17. Logo após, a irmã Jane e a irmã Samara, a leitura, estarão cantando "Os céus se abriram". Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti.
e que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado, e eles como me tens amado a mim. Amém? Ouçamos o hino. Mais uma vez estamos na santa presença de Deus, cada irmão esperando uma bênção receber. É um grande privilégio em estarmos aqui. Este é um santo lugar, vamos a Deus adorar, porque os céus vão se abrir, os céus se abriram. João ouviu a voz de Deus, os céus se abriram. Estevão viu o Rei dos Reis. Se esta igreja clamar aqui neste lugar, os céus vão se abrir outra vez. Se esta igreja clamar aqui neste lugar, os céus vão se abrir outra vez. Feche seus olhos carnais e abra os olhos da fé, para você receber grandes bênçãos lá dos céus. No ano em que o rei morreu, o profeta Isaías viu no alto e sublime trono serafins voando e cantando. Com certeza os céus se abriram, os céus se abriram. João ouviu a voz de Deus, os céus se abriram. Estevão viu o Rei dos Reis. Se esta igreja clamar aqui neste lugar, os céus vão se abrir outra vez. Se esta igreja clamar aqui neste lugar, os céus vão se abrir outra vez. Amém. Vamos dizer amém? Eu neles, tu em mim,
para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tem amado a eles como me tens amado a mim. Na mensagem, o terceiro Êxodo, profeta de Deus, ele diz no parágrafo 110, espero que a mente espiritual possa entender isto. Tenho certeza que vocês entendem, mas gostaria de saber. Lá, de qualquer maneira, não se pode visitar toda a nação. Pode-se enviar fitas a ela. Deus terá alguma maneira de alcançar aquela mente lá onde essa semente é semeada. Certo? Amém. Então, logo que a luz atinja, irmão Brana, nosso profeta, bate uma mão na outra. Terminou. Ganha vida. Como uma pequena mulher junto ao poço, ela disse, aí está. Ela entendeu isto. (154) Agora lembre-se, há dois, não se esqueça disto. Há só dois poderes. Um é o poder espiritual do Espírito Santo. O outro é o diabo, operando através de poder intelectual. Porque foi aí que ele entrou no jardim do Éden através de poderes intelectuais, para fazer Eva crer em concepção intelectual contra a palavra. É tão claro quanto possa ser. As crianças poderiam entender isso, está vendo? E é assim que tem sido o tempo todo. 158. Agora você vê por que eu quero gravar isto e enviar ao povo? A hora chegou. A verdade tem de ser conhecida. O êxodo está próximo, está vendo? A parte intelectual parece perfeita. Está perfeita, está exatamente, mas perfeita a inspiração de Satanás. A fé olha para a palavra. Amém? Onde está o avivamento? A fé olha para a palavra. Mas a fé se coloca sobre a rocha inabalável, a eterna palavra de um Deus, de Deus, amém? A fé não olha para a razão, não me importa quanto você possa mostrar que seria melhor. Se a palavra diz não, a fé descansa ali. Esse é o santuário do lugar de descanso da fé. Aleluia. Aquele dia no Calvário, eu gosto disso. Quem tem o Espírito Santo ama. Você ama? Você não tem que estar perdido. Há um caminho do alto, e é chamado o caminho da santidade.
O imundo não passará sobre ele, pois ele vem primeiro à fonte. Então ele entra no caminho do alto. Ele rompeu os poderes de Satanás. Ele abriu as portas da prisão no inferno, do inferno, para cada homem que estava trancado nesta terra. Ele abriu a porta para você. Por isso você está no caminho do alto, deixou o caminho de baixo. A águia sobe. A águia, ela quanto mais alto, melhor para ela. Ela pode ver. Veja. Para cada homem que estava trancado nesta terra, na prisão. Ouvimos da águia na prisão. Pastor Joaquim nos dizendo. Veja. Temendo que quando ele morresse, que a morte seria para ele no Calvário, ele abriu aquelas portas das celas e permitiu que cada cativo fosse liberto. Você estava cativo, mas ele te libertou. Você não precisa mais ser partido pelo pecado. O pecado é morte. Ele destrói, ele corrói. Você não tem mais que entregar seus membros para o pecado. Você não tem mais que beber, fumando, jogando, mentindo. Você pode ser honesto, justo, direito. E Satanás não pode fazer a respeito disto, porque você está seguro na linha. A linha da vida. O caminho do alto é vida. A palavra é vida. Está ancorado na rocha das eras. Nada pode te abalar disto, pode? Se possível, enganaria os escolhidos, se possível. Veja, está ancorado na rocha das eras. Nenhum vento pode te abalar nisto, nada, nem mesmo a morte. Ela mesma pode nos separar. Ela mesma não pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Aleluia. Mensagem aquele dia no Calvário, parágrafo 50 ao 52. Mensagem final, da qual vamos discorrer. O profeta de Deus pregou essa mensagem, todos sabemos, e à tarde ele pregou mensagem de desespero. Na manhã, domingo, pregou a mensagem, o sinal, e no período da tarde pregou a mensagem de desespero. A coisa mais inocente que temos, eu creio que seria o animal cordeiro. Quando Deus queria identificar a Jesus Cristo, Ele o identificava como um cordeiro. Quando Ele queria identificar a si mesmo, Ele se identificava como uma ave. Parágrafo 58, mensagem final. E o cordeiro e o animal é o animal mais inocente, puro de todos os animais. Então veja você, quando Jesus foi batizar, ou batizado por João, e a Bíblia diz, e ele enviou o Espírito de Deus descendo, ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba sobre ele. Por conseguinte, se houver sido
se tivesse sido um lobo, ou se tivesse sido qualquer outro animal, a natureza da pomba não poderia combinar com a natureza do lobo. Nem poderia a natureza da pomba combinar com qualquer outro animal, senão com o cordeiro. Essas duas naturezas se juntaram, formou uma unidade. Deus e o homem, quem vê a mim, vê o Pai. Estou há tanto tempo convosco, Filipe, não tendes me conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Deus e o homem se unindo. Veja, se juntaram e puderam então estar em acordo uma com a outra. Se Deus for um em você, você estará em acordo com Deus. Você nunca entrará em desacordo com a palavra. E, portanto, esse é o único tipo de espírito verdadeiro que pode receber a palavra, que pode receber Cristo. O resto deles tentará, veja, a mente intelectual. O crente intelectual tentará, eles tentarão obtê-lo e pôr o Espírito de Deus sobre um lobo, veja, irado, mau, ruim, ele não ficará ali. O Espírito Santo rapidamente alçaria voo. Ele não faz isso. Que seria se aquela pomba tivesse descido, ao invés de ser um cordeiro, tivesse sido algum outro animal? Ela teria rapidamente alcançado ou alçado seu voo e voltado, vê? Mas quando ela encontrou aquela natureza com a qual combinaria, simplesmente se tornaram um. Simplesmente se tornaram um. A natureza combinou. Então a pomba guiou o cordeiro. E note, ela guiou o cordeiro ao matadouro. Agora o cordeiro foi obediente à pomba. Obediente à pomba. Vê, não importa onde o levasse, ele estava disposto a ir. Eu me pergunto hoje, quando Deus nos guia a uma vida de rendição completa e de serventia a Ele, me ponho a pensar se às vezes nosso espírito não se rebela. Como que mostrando isso me pergunto se somos cordeiros. Vê, um cordeiro obediente. Um cordeiro se sacrifica. Ele não toma, reclama o que é seu. Pode-se deitá-lo bem ali, tosar sua lã. Ela é a única coisa que ele tem. Ele nunca diz nada quanto a isso. Simplesmente sacrifica tudo que tem. E assim é o cordeiro. Dá tudo para o seu. Dá tudo de si e tudo o que é. E assim é um verdadeiro cristão. Se ele se sacrifica, não importando com nada deste mundo, mas dando tudo que tem a Deus. Está vendo? E agora,
Este foi o Cordeiro perfeito, Cristo. Cristo foi. Então, através do derramamento daquele Cordeiro, o Cordeiro natural no Egito, Êxodo 12, do 11 ao 13, o Cordeiro natural do Egito, o sangue era aplicado, e ao ser ele ficava como um sinal. Então, o que representaria o sangue deste Cordeiro? Está vendo o sinal de que estamos mortos para nós mesmos, identificados com o nosso sacrifício. Está vendo? Então, o Cordeiro e o sangue e a pessoa se identificavam. O sacrifício e o crente. Veja, você é identificado em sua vida por meio de seu sacrifício. Isso faz de você o que você é. O culto de Abel era um com Deus, porque o Cordeiro estava no seu altar. Havia sangue. Caim não. Então o sangue foi um sinal, uma identificação. O sangue identificava que o adorador havia matado o Cordeiro, aceitado o Cordeiro, aplicado o sinal em si mesmo, e não tinha se envergonhado. Ele não se importava com que ou com quem o visse. Na faculdade, nas escolas, no trabalho, acrescento, ele queria que todos o vissem, e o aplicava em tal posição que todo aquele que passava podia ver aquele sinal. Veja, o cristianismo tem de mostrar o seu sinal. Veja, publicamente, na vida pública, no escritório, na rua, quando se apresentam os problemas, qualquer coisa, na igreja, em todas as partes, o sangue é o sinal. E o sinal deve ser aplicado, veja, ou não é. O pacto nem mesmo é efetivo. O sangue era o sinal, ou uma identificação, identificando que o indivíduo havia sido redimido. Agora bem, observe, eles já eram redimidos antes que algo sucedesse. Eles aplicavam sangue por fé. Veja, antes que isto realmente acontecesse, o sangue era aplicado por fé, crendo que sucederia. Vê, antes que a ira de Deus passasse pela terra, o sangue tinha que ser aplicado primeiro. Era tarde demais depois que a ira já houvesse caído. Agora, o Cordeiro era morto no entardecer, depois de haver sido guardado por 14 dias. Então o Cordeiro era morto e o sangue era aplicado no entardecer. Você entendeu? Amém? Você entendeu? Você entendeu? O sinal não chegava a ter existência até o entardecer, pois a vida do animal não podia voltar sobre o ser humano. Quando o sangue era derramado, a vida saía naturalmente, porque era uma unidade. Veja, unidade é uma vida de um misturada com a do outro.
a vida de Deus. Deus é Espírito, você crê? Que Deus é Espírito Santo? O mesmo Espírito Santo que habitou em Jesus Cristo é o mesmo Espírito Santo que habita em você. Não dá para pularmos? O mesmo Deus que é Espírito Santo que habitou em Cristo é o mesmo Espírito Santo que habita em você. Quando o sangue da vida saía dele, falando do cordeiro animal, a vida sendo diferente do sangue, agora o sangue é a química da vida. Porém a vida é algo diferente do sangue. Mas a vida está no sangue. E a vida do animal não podia voltar sobre o adorador. Quando ele derramava este sangue do cordeiro, ele tinha de aplicar a química, porque a vida havia saído e não podia voltar. Aplicava no umbral, na verga da porta. Porque ela não podia voltar sobre o ser humano, porque a vida do animal não tinha alma. O animal não sabe que está nu. Quando Deus entra no homem, quando Deus entra na mulher, quando Deus habita nesse templo, você tem a mente de Cristo. Porque, por isso você não está nu como a era de Laodiceia está nua. Como a humanidade está nua, despida. Veja, ele não tem conhecimento de pecado. Ele não conhece, embora seja um ser vivente, porém não é uma alma vivente. Então a vida do animal não podia voltar sobre uma vida ou vida humana, porque não havia alma naquela vida. Agora há uma vida, há um sangue, uma vida e uma alma na vida. A alma, a natureza da vida. Portanto, não tinha natureza definida. Era um animal, por conseguinte, o sangue ficava como sinal que a vida havia sido oferecida. O culto era esse, para eles: matar, sacrificar o cordeiro, passar o sangue no umbral, verga da porta, mostrava que a vida havia sido oferecida. Porém, neste lugar glorioso, você está no lugar glorioso? Assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus? Nesse lugar glorioso, sobre este pacto, há uma diferença entre o sangue e a vida. O sinal para o crente nesse dia é o Espírito Santo. Não sangue, química, mas isso é o Espírito Santo de Deus. Esse é o sinal que Deus requer da igreja hoje. Deus tem de ver esse sinal. Ele tem de vê-lo em cada um de nós. Portanto, enquanto as sombras do entardecer apareciam ou aparecem, e a ira está a ponto de ser derramada do alto sobre as nações ímpias, sobre os incrédulos ímpios, sobre os que professam sem possessão, sobre essas coisas, e eu tenho procurado abrir meu entendimento e viver entre isso, para ver onde se encontrava, antes de eu ter dito essas coisas. Agora estamos vivendo nas sombras, e a ira está a ponto de
cair. Deus está requerendo o sinal de que você mesmo recebeu o sinal dele. O Espírito Santo, essa é a única maneira, o único sinal que Deus passará, porque essa é a vida literal de Jesus Cristo voltando no crente. Aleluia. A vida não podia estar lá, parágrafo 196 em diante, porque era um animal, a química era o sinal, tinha que se aplicar sangue literal na porta, mas agora é o Espírito Santo. Chegaremos a isto dentro de um momento para provar isso. Veja, é a vida que é o sinal. Sua vida já não existe. Você está morto. Sua vida está morta. Você está escondido em Deus, através de Cristo, selado aí pelo Espírito Santo. A mente que estava em Cristo está em você, porque você se tornou uma unidade, o homem Deus. A mente que estava nele está em você, e Cristo e a Bíblia e a palavra são a mesma coisa. Cristo, a palavra são a mesma coisa. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você crê nisso, não crê? Então você e a palavra e Deus e Cristo são a mesma coisa. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje. Onde Ele é o mesmo hoje, se não for em você? Deus é Espírito. A unidade perfeita é Deus e o homem. Comprova que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos dizer, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aonde está a palavra? Então você é a palavra. Você e a palavra e Deus e Cristo são a mesma coisa. Se estiverdes em mim, minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Você crê nisso? Os céus, a terra, os luminares, todo o exército do céu foram criados pela palavra, a mesma palavra que está em você. Por isso você cria uma atmosfera salvadora nessa hora, uma atmosfera curadora nessa hora. O câncer fica pequeno. Aleluia. Não há mais razão para o homem estar perdido. Há razão? Não há razão. E ele expõe seu poder, parágrafo 328 em diante. Ele expõe seu poder. João 14:12 diz: aquele que crê em mim. Você crê? Os sinais, as obras que eu faço, Ele também as fará. Isso não é sensacionalismo. Deus tem curado nós constantemente. Tem ou não tem? Deus tem nos livrado da morte constantemente. Os sinais seguirão que crerem em meu nome, expulsarão demônios, curarão os enfermos. Você crê nisso? Ela está operando em você.
Aleluia. Ele expõe seu poder. Você crê nisso, que Ele expõe em você? Novo Testamento. O que seria Novo Testamento? Esse conserto novo. Deus consertou o que tinha caído. O homem perdeu a vida eterna, mas Deus trouxe de volta por Cristo novamente. O Calvário redimiu, trouxe você novamente a Deus. Eva caiu, Adão caiu por causa de Eva, mas o segundo Adão veio trazer de novo o que eles tinham perdido. Ele veio trazer a própria vida de Deus para morar em você. Essa é a unidade perfeita de Deus e o homem. Deus morando em vasos de barro. A palavra diz tesouro. Você já viu um tesouro em vasos de barro? Esse vaso de barro é você, mas esse tesouro é Deus. Ele é a força da nossa vida. Vamos dizer, Ele é a força. Aleluia. O Senhor é a força da nossa vida. Romanos 8:1. Esse concerto novo. Nova vida. Mostra que Jesus cumpriu todo o requisito exigido por Deus para nos tornar verdadeiramente filhos, filhas de Deus. Sobre o sangue onde não há mais condenação. Não há mais condenação para você. Sabe por quê? Você nasceu de novo. Você recebeu, a palavra é uma semente. Deus tinha uma semente da eternidade que era Cristo, o corpo celestial do qual Ele criou os céus e a terra por aquele corpo, o verbo de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E Ele diz naquela parábola do bom semeador que saiu semeando aquela semente. Essa semente é a palavra. São Lucas 8:11, a palavra é a semente. E Ele saiu semeando. Ele semeou sua semente. Umas caiu sobre pedras, outras sobre beira de caminho, outras sobre os espinhos. Mas uma sementinha da eternidade caiu no seu coração. E nós vamos provar isso. Paulo diz em Romanos capítulo 8. Porque o que Dantes conheceu, Ele te conheceu dantes, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Você sabia que você é conforme a imagem de seu Filho Jesus Cristo? Conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito. Deus tinha uma semente. Você tem uma semente de milho, põe ela na terra para você ver. Logo você tem uma espiga com 300 sementes. Ele tinha uma semente, o primogênito que era seu filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Você é irmão de Jesus Cristo. Por esse nascimento celestial. Como homem, eu sou das
Árvore genealógica Lima, você é da sua. Chegamos a Adão, feito do pó. Mas como seres celestiais, como teofanias, somos a imagem de Cristo. Aleluia. Não mais condenação. Pode haver condenação para esse homem de dentro. O sacrifício de Cristo foi para redimir aquilo que tinha perdido. O homem tinha perdido a vida eterna e Jesus Cristo veio trazer novamente a vida eterna. Não mais condenação, livre de pecado, livre dos cuidados do mundo. Sem condenação, por quê? Aqueles que por um Espírito foram batizados num corpo. Aí o sangue do Cordeiro foi aplicado. O Deus do céu aceitou vocês. Ele não pode aceitar-me como miserável homem que sou. Ele não vê esse homem de fora. Você sabia que a nacionalidade desse homem de dentro é celestial? Aleluias. Nação santa, sacerdócio real. Você é brasileiro, o profeta irmão Brana diz como americano: América é uma vergonha. Eu sou a vergonha da América. Eu sou a glória da América. Mas como cidadão celestial, eu sou a glória de Deus. Aleluia. Você é filho, filha de Deus. Aqueles que a vida dele está em você. Vocês são filhos e filhas de Deus. O seu caráter é o caráter de Deus. Como homens, miserável homem que sou. Mas Paulo diz a um homem interior. Segundo esse homem eu sirvo a lei de Deus. Aleluia. O seu caráter é o caráter de Deus. E nós vimos uma palestra aqui, que o caráter é o cerne da coisa. É a vida de dentro. Por isso que o caráter das nossas irmãs é o caráter da palavra, porque ela vive a palavra. Ela corresponde com a palavra. Não precisa o pastor jogar o laço. Não precisa o pastor jogar o laço no homem e puxá-lo, pois Deus já o puxou para a vida eterna, que é a sua palavra. Deus é um Deus de juízo. Ele é um Deus de correção. Isso deve estar em linha. Nada menos que isso servirá. Esse é o tipo de caráter que você tem. Porque você tem o caráter de seu pai. Às vezes, como humanos, nós nascemos com o caráter dos nossos pais. Carregamos em nós as sequelas hereditárias. Mas pense, como filho e filha de Deus, você carrega a glória do céu sobre você. Todo o exército celestial estão à disposição de você, porque você é filho do rei, filho de Deus. O anjo do Senhor acampa ao seu redor. Há um anjo que te protege. Há um anjo aqui em Goiânia que te protege. Há um anjo, pastor, na sua cidade que protege essa noivinha.
O profeta diz que os verdadeiros ministros são anjos do Senhor. Obediência completa, a palavra de Deus inteira lhe dará direito ao sinal. Obediência completa. Não parte dela no que se trata da sua denominação. Talvez eu estou falando para algum irmão denominacional. Quem tem o Espírito Santo ama. Deus é amor. Deus amou o mundo inteiro. Veja, não parte dela no que se trata da sua denominação, porque você pegou parte. Mas ela toda, obediência completa à palavra que é Cristo, traz você para dentro de Cristo. Agora, se você estivesse todo dentro, seus pés para fora, se você estivesse todo dentro com as mãos para fora, a nossa maioria dentro, mas o coração fora, está vendo? Está vendo? Ele repete 2 vezes o nosso profeta. O coração ainda está no mundo. O coração ainda está no mundo, está vendo, porém nós não fazemos isso. Plena, completa, obediência faz de você e a palavra um. Você crê nela? Em cada pedacinho? E ela toda está em você. E você a observa operando através de você. É através de você. Qual que é o elemento, o instrumento de Deus na terra hoje? É você? Aleluia. Completa. Agora observe, completa. Agora obediência completa. Toda a palavra de Deus nos dá direito ao sinal. Então, quando nós pagamos, oramos, nós devemos ter o sinal para apresentar com a nossa oração. Às vezes a nossa oração não passa do teto. A oração de Caim não passou. Não sei se ela atingiu 50 metros. Se alguém tivesse lá, pudesse ouvir, até 50 metros. Mas a de Abel, ela atravessou toda a atmosfera. Ela entrou em lugares celestiais. Ela rompeu todas as dimensões de baixo. Entrou na 7ª dimensão. Eu oro, Senhor, mas realmente você diz, não tenho. Bem, você não tem? Melhor já parar. Veja, vá primeiro conseguir o sinal. Veja, porque sinal é o que ele reconhecerá. Está vendo? Sim, Senhor. Quando nós oramos, então devemos apresentar o sinal. Senhor, eu te obedeci. E nessa hora, em espírito de oração, você já vai com sua alma dizendo, Senhor, eu te obedeci. Completamente. Eu me arrependi de meus pecados. Sinto que tu me perdoaste. Você sente que ele te perdoou. Fui batizado no nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo está sobre mim. Agora eu tenho necessidade de certa coisa para a tua glória, Senhor. Eu te peço isto. É meu agora. Então tem algo que ancora aqui atrás. É seu. Isso dá conta do assunto. Então está isso, eu peço isto. Preciso recebê-lo. Vê, eu desejo isto para a tua glória.
Vê bem isso. Então ele simplesmente dá isso para você. Então você sabe que é seu. Essa é a maneira que é nossos filhos. Pai dar tudo que o filho quer, entre aspas. Ele dá aquilo que ele sabe que não lhe compromete. E assim por diante. Nós aplicamos o sangue, cremos. Isso é tudo muito bem. O que ele faz então, quando você pode apresentar o sinal juntamente com a sua oração? Isso mostra que você chegou à obediência completa de toda a palavra de Deus. E quando você tem o sinal, isto mostra que você obedeceu toda a palavra. Então você e a palavra são um. Você unicamente está pedindo pelo que você é. Você sabia que é seu a cura? A salvação é sua? Por isso todo filho de Deus eleito tem o direito de tirar Satanás do seu caminho e tomar a sua bênção, a sua cura. Estão vendo? Estão vendo? Então, ora, você sabe. Se eu digo isto, mão, obedece-me, pega este lenço. Ela faz, veja, a mão me obedece, porque é parte de mim, está vendo? Então, quando você e a palavra se tornam um, cada promessa, glória a Deus, cada promessa é sua, ela obedece. Então você vai querer ser cauteloso com o que desejar fazer. Você não colocaria sua mão no fogo só para dizer, veja, eu fazer isso. Oh, não. Vê, mas se houver algo no fogo que eu tenha de pegar, ela me obedecerá. Está vendo? Estão vendo? Isso mesmo. Veja, você vai querer ser cauteloso com o que fazer. O homem que tem o Espírito Santo, ele é cauteloso com o que faz. Eu fui lá, naquele lugar lá, indevido, naquele clube, naquele lugar ali, seminus, perversos, de sodomitas. O profeta diz, você vai ser cauteloso. Só que tem uma coisa, se você tiver que ir lá arrancar uma filha de Abraão, você vai. Você põe a mão no fogo. Jesus Cristo ponhou a mão no inferno e tirou Maria Madalena de lá. Essa é minha. Pegamos em ato de adultério, a lei diz que tem que ser apedrejada. E você o que diz a respeito? Ele foi cauteloso, começou a escrever, olhar para o chão. Ele disse, dentre vós seja o primeiro que não tenha pecado, atire a pedra contra ela. Eles pensavam que estavam levando Maria Madalena para a morte, para a condenação eterna, mas eles levaram ela para a vida eterna. O diabo pensou que sucumbiria com você, eliminaria você, acabaria com você, mas a vida de Cristo encontrou você. Essa é a razão pela qual o Espírito Santo concede escassamente, quer dizer pouco. Coisas assim, você sabe o que eu quero dizer. Deus não faz um verdadeiro servo de Deus, não faz exibição com ele. Veja, você é isso. Isso seria fazer um espetáculo. Mas Deus não faz espetáculo. Creia para a sua segurança. Nós estamos finalizando. Então aplique. Creia,
aqui está a razão pela qual você vai querer crer. Nós cantamos somente crer, não cantamos? O profeta diz, aqui está a razão pela qual você vai querer crer. Veja você deseja sua própria segurança, não deseja? A terra está sendo abalada, os terremotos. O homem no estado de Sodoma e Gomorra, dos dias de Noé. Mas Cristo voltou à terra por sua palavra. Manifestou em nós. Nos deu a segurança da eternidade. E eu queria repetir, veja, creia. Aqui está a razão pela qual você vai querer crer. Você deseja sua própria segurança, não deseja? Você crê para a sua própria segurança, então aplique o sinal para a família inteira. Vê, você diz, como posso fazer isso? Requeira-o. Se ele operou em você, então você e a palavra tornam-se um. E nós vamos chegar aonde nós queríamos chegar. A palavra não criou todas as coisas? Criou ou não criou? E a palavra em você não pode criar? Não pode dar vida para quem você deseja? Você acha que seus filhos serão perdidos? Suas filhas estarão perdidas? Não. Você se tornou, Deus e o homem se tornou um novamente. Como posso fazer isso? Requeira-o. Se ele operou em você, então você e a palavra se tornam um. Amém, amém. Veja, ele serve para ambos. Ambos, na internet, nos DVD. Quem estará ouvindo isso? Ela serve para todos nós. Aleluia. Você e a palavra são um, logo aplique aos seus filhos, aplique aos seus entes queridos. Como fez Raabe, ela aplicou o sinal ao seu pai, ela aplicou à sua mãe, ela aplicou ao seu irmão, irmãs, o colocou todos para dentro. Gente, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga, posso as coisas naquele que me fortalece. Você é forte. Você é filho do rei. Filho do Deus, Criador do céu e da terra. E Ele te deu a palavra que criou tudo. Onde está a palavra? Aplique-o, diga, Senhor, vou em busca de meu filho. Creia nessa hora no seu coração. Creia na sua alma. Diga, Senhor, eu vou em busca de meu filho. Vou em busca de minha filha. Eu a requeiro. Satanás, solte-a. Eu venho em busca dela. Eu aplico o meu sinal. O Espírito Santo. O Espírito Santo que vive em mim. Diga isso. O Espírito Santo que vive em mim. Aleluia. O Espírito Santo que vive em mim. Diga bem forte. O Espírito Santo que vive em mim. Templos do Espírito Santo. Morada do Altíssimo. Você cria uma atmosfera
salvadora agora, curadora. Aleluias. O Espírito Santo que vive em mim, toma minha filha. Diga no seu coração: o Espírito Santo que vive em mim, toma minha filha. Lá vou a ela agora, com a tua unção sobre mim. Diga: vou a ela agora com a unção sobre mim. E Ele o fará, amém. Foi isso que o fizeram no Egito. Foi isso que fizeram em Jericó. Se quiserem ler outra, Atos 16, capítulo 31. Paulo disse ao centurião: creia, creia. Você crê? Tudo é possível. O câncer, ele é morto nessa hora. Qualquer doença, foi o diabo que colocou em você. Creia. Diga para você: eu sou o mensageiro da hora. Paulo diz: eu sou o mensageiro da hora. E ele diz: creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Está certo? Está certo? Creia pela sua casa, traga-os todos debaixo. Agora você viu o Deus do céu. Dá para ver Deus na terra. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, vamos dizer, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós vamos fechar aqui. Vamos fechar isso. Ele disse: levanta-te e ser batizado. Paulo levou e o batizou e disse: agora você crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Crer em quê? Creia no Senhor Jesus Cristo pela sua casa. Aplique o sinal em sua casa. Então, o que você faz quando aplica em sua casa? Jogue para fora todo lixo, toda saia curta, os shorts, o baralho, os cigarros, as televisões, tudo mais. Dê-lhe um pontapé porta fora. Essa casa é do Deus vivo. Essa casa é do Espírito Santo. Nessa casa aqui não entra perversão. Jogue televisões, tudo mais. Dê-lhe um pontapé porta fora. Quando você for aplicar o sinal, não tolere tais coisas. Sim, Senhor, tire tudo isso para fora. Todas as danças, festas, rock and roll e os jornais vulgares. Não faz mal eu ver um jornal vulgar, como nunca estamos vendo hoje. As coisas que são do mundo, deles um pontapé porta fora. Diga, vamos limpar este lugar aqui. Vamos dizer juntos: vamos limpar esse lugar aqui. Você jogou as enfermidades fora agora na mão de Satanás. Leve para o seu lugar de origem agora. Você, quando joga a televisão fora, o espírito que está nela, você jogou milhares de demônios para fora. Quando você jogou short, saia curtas, rock and roll, você jogou milhares de demônios para fora.
Esse é o sinal aplicado hoje. Casa limpa, templos do Espírito Santo. Sabe você o que disse Josué? Antes de atravessar, ele disse: lavem suas roupas, não cheguem as suas mulheres, e assim por diante. Prepare-se, prepare-se, prepare-se. Vamos preparar nossa casa. Se você perdeu uma dracma, procure essa dracma. Aleluia. Coloque a casa em ordem. Preparam-se, pois dentro de 3 dias atravessaremos o Jordão. Amém? Ele estava se preparando. Ele estava aplicando o sinal. Amém? É isso, diz o profeta. Você limpa. Você tem a capacidade de limpar sua casa. Você tem a palavra. Aonde a palavra está, os céus está. Aonde o pecado está, o inferno está. Você faz da sua casa um pedaço do céu. Você quer fazer? Todos querem fazer, pregadores? Todos nós queremos? Limpe ela. Limpe. O Espírito Santo vai fazer morada eternamente. Você vai ver as coisas, doenças vão embora. Muitas brigas de casais vão desaparecer. Muitas doenças nos filhos vão desaparecer. Você não vê o mundo invisível, mas os demônios, eles estão por todos os cantos, por todos os lugares. Mas também o Espírito Santo, ele enche o céu, enche a terra. Ele encontrou um templo na terra. E ele fez Deus vivente, mesmo ontem, hoje, eternamente. Vamos cantar, creio, Senhor. Todos de pé, com as mãos para cima. Creio, Senhor. Não mais somente crer. Creio, Senhor. O céu está na terra. Deus está morando em você. A cura é sua. A salvação é sua. Seus filhos não estão perdidos. Sua filha não está perdida. Sua esposa não está perdida. Seu marido não está perdido. É para você e sua casa. Você tem a palavra. Você tem o poder criador. E o amor. O profeta diz: conquista até o diabo. A mensagem, o amor divino. Só que você não vai conquistá-lo para ser seu amigo. O diabo não é seu amigo. Você sabe como você conquista ele? É porque você amarra ele. Resiste o diabo, ele fugirá de vós. E o amor de Deus nessa hora, ele traz todos os filhos de Deus, toda a semente de Deus, ele traz para a plataforma de embarque. Você crê nisso? Traga-os pelo poder da palavra. Por isso cantamos, creio, Senhor. Creio, Senhor. Está na terra por um
Espírito, nós somos todos parte desse corpo. Eu saí para o almoço, já voltei lá do átrio ali. Eles estavam almoçando aqui embaixo. Pedi o pastor Moisés para me ajudar a localizar esse irmão que parece com o irmão Frank. Há quantos anos estamos juntos, né? E chegamos ali, ele estava almoçando. Eu falei, você vai pregar hoje à noite, hein? Só isso. Graças a Deus, né? A gente fica admirado, né? Quando a gente é dirigido por Deus. Nada a declarar, nada a discutir, nada a emendar, só terminar. Agora, da porta para fora ali, cuidado. Você é criador, cuida-te de ti mesmo. Da porta para fora ali, ó. Amém? Aleluias. Amanhã, 7h30, com os obreiros, pastores, às 15 horas, temos o companheirismo, que vai ser uma bênção, não perca, e emenda com o culto da noite. Um abraço aos irmãos que nos acompanharam através da internet, do rádio. Deus vos abençoe. Isto, amanhã, um ranchão da fé às 15 horas, às 3 horas da tarde, para a mocidade toda a igreja. Não perca, é uma bênção. Cumprimente o seu irmão no nome de Jesus Cristo. Jamais o inimigo nela poderá
Josué foi destruir a Jericó, mas a casa de Rabi não tocou. Ele disse: essa mulher ao Senhor se converteu, esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus. Jamais o inimigo nela poderá tocar, porque esta casa é reservada para Deus. Quando o crente está selado por dentro, Satanás selado fora ficará.